galera, vamos começando então agora nossa segunda semana, cara. Você viu que o ritmo é pancadão, né? Dei um vídeo bônus para vocês na primeira semana, que era um vídeo aí de movimento circular. Fizemos bastante exercícios nos próprios vídeos. Aqui não vai ser diferente. Vou passando a explicação e vou fazendo exercícios. Ó, primeiro quadro, cara, dinâmica. Então essa semana os tópicos são relacionados à mecânica. O que nós vamos ver na mecânica? Nós vamos ver leis de Newton, atrito, nós vamos ver trabalho e energia e dinâmica impulsiva, um vídeo de cada. Energia, disparado, é o assunto que mais cai, disparado. Né? Na lista de 25 exercícios, tem 3, 6, 10 exercícios só de energia. Tá? É o disparado. É o tópico, se eu não me engano, que mais cai em física no Enem. Se eu não me engano, não. É o tópico que mais cai no Enem. Então, presta bastante atenção, ela vai ser a nossa terceira aula, tá bom? Então, na primeira aula, cara, dinâmica. O que a dinâmica trabalha, cara? Estuda as causas dos movimentos. A cinemática estudava movimento. Então, movimento, carrinho sobe aqui, carrinho desce ali, carrinho acelera, carrinho freia. A dinâmica estuda o porquê que isso acontece. Que energia que está envolvida no processo, que potência que está envolvida no processo e principalmente qual é a força que faz aquele carrinho se movimentar, que faz aquele carrinho frear. Principal grandeza? Força. A força, cara, ela pode ser dada em newtons ou quilograma-força, KGF. Ó, 1 KGF é 9,8 newtons. 1 kgf é a força necessária para equilibrar 1 kg. É uma unidade bem comum, bem usual, e vale aproximadamente 10 newtons. Se eu quiser equilibrar 1 kg na minha mão, aproximadamente 10 newtons é a força que eu vou fazer. A aplicação de uma força causa o quê? Ela causa aceleração, que é o que nós estamos estudando aqui na dinâmica. Nós estamos estudando a força causando aceleração. Ou ela causa também uma deformação. A deformação ela é estudada na engenharia, na estrutura dos materiais. Então eu coloco lá um tijolo, uma viga e vou estudar a deformação dessas coisas, em cima de uma prensa e tudo mais. Quais são as forças que nós vamos trabalhar na mecânica? Forças da dinâmica. Tá? Mecânica é mais amplo, dinâmica é mais restrito aqui às aplicações das leis de Newton. Então quais são as forças da dinâmica? Lembra disso, ó. 5 dedos, eu sempre falo isso em sala de aula. 5 dedos, 5 forças. Na hora de você resolver um problema de lei de Newton, para você não esquecer de nenhuma força, 5 dedos, 5 forças. Peso, normal, atrito, força elástica, tração. Essas são as forças da dinâmica. Você vai resolver problemas de leis de Newton, você tem que usar essas 5 forças. Não é necessário que tenha 5 forças em um problema só. Às vezes você só tem peso e normal, às vezes você não tem atrito. Mas enfim, essas são as 5 forças. Começando com a força peso. É uma interação de atração, tá? É um puxão entre um corpo qualquer e o nosso planeta. Para ter peso, tem que ter planeta. Massa é uma propriedade sua, massa é algo seu, é intrínseco. Agora, para ter peso não, para ter peso tem que ter planeta. Como que eu calculo o peso? Produto da massa pela aceleração da gravidade. Peso, massa vezes a gravidade. Massa, uma propriedade do corpinho, desse carinha aqui, vezes o campo de gravidade gerado pela Terra. P igual a mg, dada em newtons. Peso é newtons. Cheguei numa balança, vou me pesar. Estou com 70 quilogramas. Isso é massa. Se você vai se pesar, você está medindo o seu peso tem que ser dado em newtons ou kgf. Mas não vai chegar na balança e falar: olha, considerando gravidade igual a 10, eu tenho uma massa de 70, então meu peso é 700 newtons. Os caras vão te achar meio esquisito. Então, na farmácia, na balança, continua falando a mesma coisa, mas saiba que peso é dado em newtons. Força normal. A força normal, cara, é uma força de empurrão com uma superfície. Para ter normal tem que ter superfície. Nenhum corpo voando vai ter normal, nenhum corpo flutuando vai ter normal, nenhum corpo boiando na água vai ter normal. Nenhum corpo pendurado vai ter normal. Para ter normal, tem que ter compressão contra uma superfície. É uma superfície apertando a outra. O bloco aperta a mesa aperta o bloco. Ou empurra, é até melhor você falar empurra. O bloco empurra a mesa empurra o bloco. Normal e menos normal. Ação e reação são vetores opostos.
O menos n é só para representar um vetor oposto. A normal não tem nenhuma equação, tá? Peso tem equação, P igual a mg. Normal não. Atrito. Atrito é uma esfregação entre as superfícies. Mas vai ter uma aula só de atrito. Atrito é o que mais cai no Enem, cara. Cai muito atrito. Em leis de Newton, a maioria das questões são de atrito. Uma esfregação entre duas superfícies. Então é uma força tangencial. Esse atrito, ele depende do coeficiente de atrito, que é uma interação entre as superfícies, e da força normal. Então quando eu estou esfregando as minhas duas mãos, eu não estou sentindo nada aquecendo por enquanto, porque está bem fraquinho. Agora quando eu faço isso, ó, aí o bicho pega, aí ela esquenta. Porque daí eu estou aumentando o atrito. Mi é coeficiente, N é a força normal. Temos também a força elástica, lei de Hooke, Robert Hooke, um cara contemporâneo do Newton, que fez o estudo das forças elásticas e criou ali uma relação com o dinamômetro. Então a força elástica, ela é do tipo Kx, pode ser puxão ou empurrão. Uma mola pode puxar ou empurrar. O K é a constante elástica da mola e o X é a deformação, tanto que você puxa ou estica. E a força de tração. Tração é um puxão que você troca com uma corda. A corda te puxa, você puxa a corda. Vocês trocam um puxão. Também não tem equação matemática. São essas as 5 forças. 3 delas têm equações matemáticas e 2 delas nós tiramos das leis de Newton, das aplicações das leis de Newton. Então, primeiro quadro, cara, apenas uma introdução da dinâmica, para você ter o reconhecimento aí das 5 forças e saber que a principal grandeza que nós estamos trabalhando é a força. Essas são as suas ferramentas. Ó, a gente está entrando num jogo agora, num jogo chamado dinâmica. Para você ir bem nesse jogo, você precisa das ferramentas do jogo e das regras do jogo. As ferramentas estão aqui. E as regras? As famosas leis de Newton. Então, na sequência, vamos falar sobre as leis de Newton. Beleza, povo? Então aqui, galera, nós temos as regras do jogo. Essas são as regras do jogo, as ferramentas. 5 forças, 5 dedos. Peso normal, atrito, força elástica, tração. Agora as regras, são as leis de Newton. Então foi o Newton que ensinou a gente a trabalhar com essa grandeza força. Antes do Newton, eles não tinham muita noção do que era força, do que é energia, era uma mistureba total. Aí o Newton consegue formular isso daí e consegue trabalhar com exemplos de maneira fascinante. O que ele diz na primeira lei? Que foi, na verdade, uma conclusão do Galileu. Lá no início do Galileu, ele já vem com essa ideia da inércia e o Newton que faz a formulação completa da inércia. Na ausência de uma força resultante, um corpo pode estar em repouso ou MRU, movimento retilíneo e uniforme. São 2 situações que um corpo pode estar se ele não tiver força resultante. Se ele está em repouso, ele vai continuar em repouso. Se esse corpo estiver num movimento qualquer e por algum motivo a força resultante cessar, ele continua em movimento, mas não é qualquer movimento, é movimento retilíneo e uniforme. Então, se um corpo está em movimento, na ausência de força resultante, ele continua em movimento, mas tem que ser MRU. E se o corpo está em repouso, ele continua em repouso. Antes do Newton, os caras acreditavam que se um corpo não tivesse ação de força, ou seja, se a força resultante fosse 0, esse corpo obrigatoriamente teria que estar em repouso. Aí o Newton mostrou que não, que isso é errado. Só que eu já te adianto, cuidado com a primeira lei. Ela não é intuitiva e ela é cretina. No próximo quadro eu vou passar um exemplo para vocês. Eu queria que vocês pausassem o vídeo antes de eu explicar o exemplo e tentassem chegar na conclusão. A maioria das pessoas erra o exemplo, porque a lei da inércia não é intuitiva. Anota isso no seu caderno. Cuidado com a lei da inércia. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica, que mostra a relação entre força resultante, massa e aceleração. Quando eu mantenho a massa constante, quanto maior a força resultante, maior a aceleração. Quando eu mantenho a força resultante constante, se eu diminuo a massa, a aceleração aumenta. Ah, vou participar de um arrancadão, eu reduzo a massa do meu carro para ganhar aceleração. E se eu quiser manter a aceleração constante, quanto mais massa, eu vou ter que ter mais força resultante.
Newton resumiu todas as conclusões a respeito dessas três grandezas numa equação. Força resultante é produto da massa pela aceleração. Só temos que tomar um cuidado, porque isso daqui é uma equação vetorial. Então devo colocar notação vetorial aqui, ó. O vetor aceleração sempre tem a mesma direção e sentido do vetor força resultante, porque massa é apenas um número escalar positivo. Então, de novo, a aceleração sempre aponta para o mesmo lado da força resultante. E na terceira lei, que é a lei da ação e reação, Newton mostra que as forças atuam em pares. Se a Terra puxa o bloco puxa a Terra. Se o bloco empurra a mesa, mesa empurra bloco. Se bloco puxa mola, mola puxa bloco. Se bloco arrasta no chão, né, fazendo um atrito, o chão também arrasta no bloco. Sempre em par, parzinho. Então as forças ocorrem aos pares. Esses pares são chamados ação e reação. Lembrando que ação e reação sempre têm o mesmo nome. Se alguém perguntar a reação de uma força para você, é a resposta mais simples do mundo. É só você responder o mesmo nome. Qual a reação do peso? Peso. Reação do atrito? Atrito. Reação da força elástica? Força elástica. Sempre tem o mesmo nome. Ação e reação possuem o mesmo módulo. Se a Terra puxa o bloco puxa a Terra com o mesmo módulo, tem a mesma direção, que é a mesma reta, eles estão na mesma reta, vetores na mesma reta de aproximação ou de afastamento, mas na mesma reta. E sempre com sentidos opostos. Se um é para a esquerda, outro é para a direita, se um é para cima, o outro é para baixo. Essas são as três leis de Newton, que são as regras do jogo. Então, independente de qual curso que eu for dar, eu vou dar um curso de física básica, de física aprofundada, de Enem, eu preciso mostrar as ferramentas do jogo e as regras do jogo. A partir daqui, as aplicações podem mudar. Mas isso é comum para qualquer curso, não tem jeito, isso é muito importante. O que eu vou fazer agora, eu vou dar um exemplo de inércia, para te mostrar como é que é, e depois a gente vai resolver alguns exercícios do Enem, como que o Enem cobra as leis de Newton. Vou limpar o quadro e já volto. Então olha aqui, galera, esse exemplo, ele é cretino. Esse exemplo, boa parte dos alunos acaba errando um tópico ou outro nesse exemplo. Então vamos concentrar bastante. Temos três sistemas aqui, ó, A, B e C. A, B e C. Indique o diagrama de forças que representam MRU para a direita. Pode ter mais que um, tá? Ou os diagramas de forças que representam um MRU para a direita. Vários alunos pensam assim, bom, direita, o cara tá indo para a direita. Por que você não pausa o vídeo? Pausa o vídeo. Tenta raciocinar do teu jeito e marcar a resposta ou as respostas corretas, né? Pausa e faz isso daí. Acreditando que você pausou e voltou, vamos responder. Muitos alunos concentram nessa palavra, que o cara tá indo para a direita. Então eles pensam assim, se o cara tá indo para a direita, tem que ter um troço a mais para a direita. Cara, isso é o Aristóteles que falava. Isso é o Aristóteles que mora dentro de você. Quer aprender leis de Newton? Mata o Aristóteles que mora dentro de você. Não tem que ter nenhuma coisa a mais para a direita para você se movimentar para a direita. Lasque-se para a direita. Não é para a direita que interessa. Podia ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. O raio que parta, para qualquer lugar. O que interessa é isso daqui, ó. Essa é a palavra-chave. MRU é uma condição de inércia. MRU é uma condição de inércia. Esse cara está com inércia. Então, se esse cara está com inércia, a força resultante tem que dar zero, cara. Força resultante tem que dar zero. Aqui a força resultante dá zero? Não. Então não é um MRU. Aqui a força resultante dá zero? Então aqui é correto. Pode fazer um xão que aqui sim. E aqui a força resultante dá zero? Sim. Então nós temos duas respostas que a força resultante dá zero. Mas o aluno fala, professor, mas não, isso daqui o cara está em repouso. É aí que mora o detalhe. O diagrama de forças de um repouso é idêntico ao diagrama de forças de um MRU para a direita, que é idêntico ao MRU para a esquerda, que é idêntico ao MRU para cima. Entendeu? Porque a força resultante tem que dar zero. Então, lasque-se o direita. Lembra disso? Diagrama de forças de um MRU tem que dar resultante zero. Ponto. Sacou? O que a gente vai fazer agora? Vamos treinar exercícios do Enem, cara.
Aqui eu te passei as regras do jogo, as ferramentas, e agora nós vamos fazer alguns exercícios e ver como é que o Enem cobra isso daí. Vamos lá! Então agora, povo, nós vamos começar as questõezinhas envolvendo leis de Newton. Primeira questão, cara, já vamos compartilhar a telinha aqui com vocês, ó. Galera, você quer aproveitar melhor o seu curso Enem? Tem esse book, que são 10 listas de exercício com 250 exercícios do Enem, para você aproveitar da melhor maneira o seu curso. Onde que você compra isso? O link de compra está na descrição do vídeo. Você compra pela Hotmart, sabe quanto? R$14,90. Aproveita teu curso. Fechou. Questão de número 2. O cara fala assim: um foguete viaja pelo espaço sideral com os propulsores desligados. A velocidade inicial, v, tem módulo constante e direção perpendicular à ação dos propulsores, conforme indicado na figura. Então, primeira coisa, galera, já repara o seguinte: a posição do foguete é aqui, ó. Só que a velocidade está de lado. Então, o foguetinho, ele está aqui, só que está andando de lado. Ah, por quê? Lembra, ele está no vácuo. A aerodinâmica do foguete no vácuo pouco importa. Ele pode voar para o lado que ele quiser. Aí, continuando aqui, ó. O piloto aciona os propulsores para alterar a direção do movimento quando o foguete passa pelo ponto A e desliga quando o módulo da sua velocidade final é superior à raiz de 2v, o que ocorre antes de passar pelo ponto B. Considere as interações desprezíveis, atrito, esse tipo de coisa. Qual a representação gráfica da trajetória seguida pelo foguete antes e depois de passar pelo ponto B? Então, saca só, galera. O ponto A está aqui, tá? O foguetinho tem essa velocidade aqui. Ponto B está aqui. Quando ele ligar no ponto A os propulsores, começa a aparecer uma força para cá. Essa força vai acelerar esse foguete para baixo, como se fosse uma gravidade. Imagina que tem uma pedra viajando na horizontal, do nada alguém liga a gravidade. Essa pedra vai ser empurrada para baixo, fazendo esse tipo de trajetória, fazendo uma curva aqui, ó. É isso que vai acontecer. A partir do ponto B, deixa de existir a força resultante. O foguete está aqui, não tem mais essa força. Só que ele já adquiriu uma velocidade VY e ele continua com a velocidade Vx, que não muda, que era essa que ele tinha. Eu joguei XY para facilitar a nossa vida. Então o que acontece com o foguete agora? Se não tem mais aceleração, se não tem mais força resultante, ele segue numa linha reta. Tá aqui, ó. Ele segue numa linha reta. Então essa vai ser a trajetória do nosso foguetão. Vamos dar uma olhadinha aqui onde que aparece. Trajetória A não, B não, a C, ó. Bonitinha. A força passa a atuar aqui e a partir daqui uma reta. Não ficou muito bom a construção desse gráfico, né? Porque ele teria que ser uma curva até o B. Parece que ele tem um pedaço de reta aqui, não tem, tá? É uma curva até chegar ao B, porque até chegar ao B ele vai fazer uma trajetória de arco de parábola. Mas não tem problema, tudo bem. Respostinha é a letra C. Faltou aqui na nossa tela a última letra aqui. Ixi, essa daqui é mais doidona ainda. Né? Tá doidona. Não. Então não resta nenhuma dúvida que a resposta correta fica a letra C. Vamos fazer mais um. Vamos pegar mais um aqui, ó. Nós vamos fazer agora a questãozinha 7. Vou nem pausar o vídeo, vamos diretão aqui, ó. A 7 está aqui. Aí. Visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que troque as rodas do seu automóvel de aro 15 para aro 17, que corresponde a um diâmetro maior do conjunto roda e pneu. Tá, então saca só. Eu estou trocando as rodas do meu carro por rodas maiores. O que que isso vai ocasionar? Vamos ver. Então essa é a questãozinha 7. Tenho aqui o asfalto, tenho aqui o meu carro.
e tenho aqui as rodas do meu carro. Vou fazer certinho aqui, ó. Aí, essas são as rodas. Agora eu vou colocar rodas maiores. Vai mudar, galera, a altura que esse carro está do chão. Então eu tenho aqui uma altura H1 e agora eu tenho uma altura H2. Esse carro ficou mais alto. Não vai confundir com carro de mano, que é carro rebaixado, hein? Ninguém rebaixou nada aqui. Só colocou rodas maiores. Ao colocar rodas maiores, o chassi do carro, a suspensão do carro, ela é fixa no meio da roda. Então agora o meio da roda está mais alto. Então esse carro ficou mais alto. Ao ficar mais alto, o centro de massa desse carro também fica mais alto. Então vamos supor que o centro de massa do carro era aqui, ó. Era a linha do centro de massa dele. Centro de massa. Essa linha aumentou. O centro de massa dele ficou mais alto. Isso facilita a capotagem do carro. Quanto mais alto o centro de massa, mais fácil o carro capotar. Quando um carro é bem próximo ao chão, como um Fórmula 1, ele não capota numa curva, ele escorrega de lado. Quando um carro é muito alto, como um Jeep, uma caminhonete, ele não escorrega de lado, ele capota. Ou um caminhão. O caminhão não vai escorregar de lado, ele capota, ele tomba. Então, ao colocar uma roda maior, aumentando o centro de massa, facilita o capotamento desse carro. Um outro efeito que acontece vai ser a diferença entre a velocidade real e a marcada pelo velocímetro. Então aqui, vamos supor, velocímetro, quer ver? Ó, vamos escrever aqui. Velocímetro e velocidade real. Vamos supor que nesse primeiro carro o velocímetro esteja marcando 60 km por hora. A velocidade real também é 60 km por hora. Despreza uma possível diferença que possa ter pelo fabricante. Às vezes o fabricante faz com que o velocímetro marque um pouco a mais do que a velocidade real. Mas desencana disso. Vamos supor que é real, bonitinho. Ele saiu de fábrica assim. Aí eu vou lá e coloco rodas maiores. O meu velocímetro vai continuar marcando 60 km por hora. Só que a velocidade real é mais agora. Porque cada volta de uma roda grandona vai percorrer um espaço maior. Então esse carro vai percorrer uma distância maior, girando o mesmo tanto de vezes a roda. Ou seja, a velocidade real vai ser maior que 60 km por hora. Então, esse tipo de cuidado você tem que ter ao trocar a roda de um carro. Ao trocar a roda, ao trocar o pneu, você tem que tentar deixar sempre do mesmo tamanho, que foi o tamanho que o fabricante imaginou. Bom, agora vamos achar uma resposta que relaciona alguma coisa com isso. Vamos ver. Das consequências provocadas por essa troca de aros são: elevar a posição do centro de massa. Até aí tá certo. Tornando mais instável. Facilita o capotamento. E aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada pelo velocímetro. Já parece que tá tudo certinho, né? A letra B tá errada, porque fala que abaixar a posição do centro de massa, tá errado. A letra C, elevar a posição do centro de massa? Sim. Tornando mais estável. Não, ele fica instável. Instável. Né? Senão, Fórmula 1 seria alto, né, cara? Vamos ver as outras letras. Aqui. Abaixar a posição do centro de massa? Não. Errado. Letra E. Elevar a posição do centro de massa? Sim. Tornando mais estável? Não. Então é só você saber que ao colocar a roda grande está elevando a posição do centro de massa, deixando ele mais instável. Tá? E lembra que eu já te falei, desencana do carro do mano. O carro do mano, mas o mano colocou uma rodona lá para ficar mais estável. Só que ele rebaixa a suspensão. Ele coloca uma roda grande, com um pneu com um perfil mais baixinho,
e rebaixa o carro para ele ficar mais próximo do chão. Aí com isso o carro perde aquela instabilidade na curva, ele fica mais parecido com um carro de corrida, onde ele vai escorregar na curva, mas não capota, desde que você rebaixe o carro. Só que um carro rebaixado para andar em ruas esburacadas, não é uma jogada muito boa não, hein, cara? Não é uma jogada legal. Vamos ver o 12? Questãozinha 12. Então, selecionando algumas aqui envolvendo as leis de Newton. A 12 está aqui, ó. Depois fica aí de presente para você relacionada a essa aula, a 24 e a 25. 24 e 25 também são relacionadas às leis de Newton. As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. O seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga, obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação dos sólidos ou líquidos em suspensão. Tá, cuidado, quando ele fala aceleração centrífuga, vários alunos falam, professor, mas não existe aceleração centrífuga, é centrípeta. Se eu estiver parado vendo a coisa girar, é aceleração centrípeta, porque eu estou no referencial inercial. Agora, se eu estiver girando, eu posso falar aceleração centrífuga, porque eu estou no referencial não inercial. Então esse nome pode ser utilizado sim. Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função do quê? Então, vamos supor, eu pego uma água suja, misturo água com terra, jogo num tubo de ensaio, começo a girar. O objeto mais denso, aquela parte mais densa que ainda estava em suspensão, vai para o fundo rapidinho. Eu pego o sangue, coloco sangue num frasco e começo a girar. Eu consigo separar o plasma da parte mais densa do sangue. Então, quem tem mais densidade vai lá para o fundo do recipiente. Quem tem menos densidade fica mais próximo. É a mesma técnica de enriquecimento de urânio. Você também trabalha com centrífuga. Urânio 235 e 238. O 238 é mais denso, fica mais para a beirada. O 235 fica mais no meio. Então, nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função do quê? De diferentes densidades. Diferentes densidades. Tranquilo? Ó, eles têm a mesma velocidade angular, o mesmo ômega, diferentes quantidades de cada substância. Não, você pode colocar a mesma quantidade da substância. Diferente coesão molecular de cada substância. Forças de coesão e forças de adesão. Coesão entre as moléculas, adesão com os recipientes. Não está relacionado aqui. Forças de coesão e adesão trabalham com o formato do líquido num tubo bastante estreito, né? Quando a coesão é mais forte que a adesão, o líquido faz isso, ó. Aqui é o líquido. Quando a adesão é mais forte que a coesão, aí o líquido faz isso, ó. Então aqui que essas forças trabalham. Então não tem a ver. A diferença dos raios. Tá, tudo bem, eles têm raios diferentes, mas não é isso que faz a separação. O que faz a separação? Raios diferentes depois que separa, né, na verdade. Porque daí eu tenho mais denso lá para baixo, menos denso para cima. Mas o que faz com que ocorra a separação é a diferença de densidades. Então, galera, essa foi a nossa primeira aula da segunda semana trabalhando com leis de Newton. Na sequência, nós vamos ver uma aula falando sobre atrito, uma aula exclusiva de atrito. Por quê? Porque cai muito. Tem 5 exercícios de atrito aqui. Falou? Até a próxima aula. Valeu!